Mas tem alguns que podem usar essa autonomia em favor da ampliação da regulação pública do trabalho, nós vamos ver o conceito do VERS da manhã, ou pode atuar no sentido de querer restringir a atividade sindical e tudo e tal. Tem autonomia absoluta. Mas tem uma orientação nacional dos procuradores aqui de formalizar os contratos e de inibir aquilo que chama-se relação de emprego disfarçado. Então, por exemplo, o Estado de São Paulo, quando aprovou a lei das cooperativas, a colheita da laranja e da cana passou a ser toda feita por cooperativados. O gato virou presidente da cooperativa, não, o antigo gato. Aqui virou presidente da cooperativa. Isso era uma fraude. E quem foi atrás, fundamentou todo esse processo foi o Ministério Público do Trabalho, em conjunto com os sindicatos e outras organizações da sociedade. Tá? E conseguiram provar na justiça que isso é uma fraude e esse trabalho foi... Esse tipo de contratação por cooperativa foi eliminado. Tá? E aqui, o que nós mostramos? Que também o número de procuradores cresceu fortemente nesse período recente. Tá? Ou seja, o que nós estamos dizendo aqui? Que a efetivação dos direitos, ela depende também da presença das instituições públicas. E dependendo da sua ação, ela pode contribuir ou não para combater uma parte importante daquilo que nós chamamos de informalidade, que é pura ilegalidade. É desrespeito às regras, combater essas regras. Então a presença do Estado, as instituições podem fazer diferença. Existem críticas, o Vitor, que a gente trabalha junto, ele diz, se essas instituições não tivessem uma política conciliacionista, a gente trabalha sempre em buscar conciliação, o Ministério Público tem que buscar o termo de ajuste de conduta e a fiscalização, privilegiar a fiscalização pedagógica, se jogasse mais duro, ele diz, nos lugares que joga mais duro, que foi o caso exemplo que eu citei, a formalização e aí, avança e a ilegalidade é combatida com mais eficiência. Tá? O quinto aspecto, anteriores, exatamente. O quinto aspecto são as políticas de incentivo à formalização e simplificação. Com polêmicas entre elas, mas eu só vou citar. A criação do simples, do perfil simples, o certidão negativo trabalhista para se ter acesso a crédito público, a lei da licitação também que exige que a empresa esteja em dia com as suas obrigações previdenciárias, trabalhistas e fiscais, a instituição do microempreendedor individual, já comentei anteriormente. Tá? Então, são regras criadas do ponto de vista do governo que vão formalizando a economia, o negócio e também vão formalizando os contratos de trabalho. Eu acho que isso ajuda. Tanto que você vai criando uma cultura de que você não pode ter uma concorrência predatória e a consequência predatória se dá entre quem respeita a lei e quem não respeita a lei. Tá? Então, essas são as políticas. O outro aspecto aqui são os atores sociais. Na nossa hipótese, os atores sociais, nem sindicais, nem empresariais, têm grande importância na formalização. Mas nós colocamos aqui, não somos precisos, porque a agenda principal do sindicato não é formalizar, se nós olharmos o resultado das negociações coletivas. Mas o que a gente observar, nós existem acordos, iniciativas, e até no âmbito do SEBRAE, ou mesmo entidades empresariais, com a seguinte lógica, dizendo, vamos evitar que o mercado em que a concorrência seja predatória. Então, todo mundo, para concorrer com o mesmo patamar, tem que ter formalização. Então, criar políticas de estímulo à formalização aos negócios. Então, a concorrência se dá de uma forma mais equânime, não tão desigual. Então, existe isso. Tá? É que eu não acabei encontrando meu tempo. Já passei? Já? Então, vou concluir, então. Desculpa. Aqui o resultado da negociação. Então, só conclusão aqui. Eu vou ler aqui, depois, infelizmente, aqui. A continuidade da política de formalização dos negócios do trabalho vai exigir um esforço do conjunto de fatores combinados. Você não resolve só dinamizando a economia. Então, por isso que a gente está falando exatamente, são esses conjuntos de fatores que tem que atuar de forma coordenada e de uma forma simultânea. Tá? Mas tem um pressuposto. Você tem que resolver também a coisa da economia. Porque o tipo de ocupação que é gerada depende muito que tipo de economia que você está desenvolvendo no país. Então, não só o crescimento,
mas também você ter um modelo de desenvolvimento. Aí eu vou utilizar os termos do debate que o Delas colocou de manhã, sem entrar na ampliação disso. A segunda questão, eu acho que tem avanço para formalizar, é você, nesse modelo de desenvolvimento, privilegiar a infraestrutura social e física, porque ela tende a criar muita ocupação. E, além disso, acho que você tem que ampliar as políticas de retardamento do jovem no mercado de trabalho, que ainda, nossa comparação internacional, nós estamos num patamar muito inferior. Você tem que aprimorar o sistema de fiscalização. Eu acho que aí uma das grandes funções é recuperar o Ministério do Trabalho, revitalizá-lo, para poder implementar uma política de combate efetivo à informalidade. Isso pode fazer muita diferença nesse contexto. Tá? Eu acho que tem que avançar ainda na vinculação da formalização com qualquer acesso a benefício público. Acho que isso é uma regra. Só teve incentivo fiscal, tem que formalizar, cumprir a lei. Não teve, simples, só está fora. Perde todo qualquer incentivo quem praticar qualquer ilegalidade do ponto de vista previdenciário e trabalhista. Fortalecimento das instituições públicas e acho que tem que avançar em algo que nós identificamos já, uma cultura da formalização da sociedade, para as regras serem comuns a todos os atores, os agentes econômicos aqui, tá? Então, nesse sentido, são uma série de questões que estão colocadas, mas fundamentalmente, para concluir, vai depender de como você caminha a questão da economia daqui para frente. Não só de garantir o crescimento, mas na forma como ela se desenvolve e dentro de qual foco que ela se desenvolve, porque isso vai ser decisivo tanto para o tipo de posto de trabalho que você vai criar, como também das possibilidades que vai regulamentar. E você tem uma janela demográfica mais favorável, de pressão, que, dependendo se conseguir encaminhar essas questões, você também tem como avançar na regulação pública e começar a desconstruir as políticas de flexibilização do trabalho que prevaleceram nos últimos anos. Tá? Obrigado.